Provérbios capítulo 9. Amém? Versículo 1 diz assim: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Mais uma vez, a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Hoje o Senhor me deu essa oportunidade de estar ministrando sobre este tema, sobre esse versículo, sobre 7 colunas. Claro que o texto de Provérbios 9:1, ele não trata de 7 colunas específicas. O 7 representa a plenitude de Deus, a perfeição do Senhor. Mas eu quis usar o número 7 justamente por causa disso. 7 colunas que sustentam uma casa. 7 colunas que sustentam uma casa. Quando nós vemos uma construção, principalmente nas construções modernas, as mais antigas, como por exemplo essa aqui, você ainda entra, você vê a coluna, né? Você vê as colunas desse lado. Tem um número de colunas, do outro lado um número de colunas, na frente uma coluna, atrás outra coluna. E ontem e anteontem, né, eu vindo aqui todos os dias com os pedreiros, com o serralheiro para ver a estrutura da igreja. Aí subimos no forro e vemos as colunas. E aí quando nós subimos no forro, para nossa surpresa, bem aí nesse cantinho tem uma coluna. O que fez a obra adiar um pouquinho, alguns dias, por conta dessa coluna aí. Porque se derrubar essa parte aí, o teto cai. E aí vai ter que colocar uma tesoura de ferro da coluna que está interna até o outro lado. Nós temos que fazer 3 tesouras de ferro aí na frente. E por conta disso a obra não começou ainda, porque o serralheiro vai fazer as tesouras por causa dessa coluna aí. Se tirar essa coluna aí, do jeito que está, o teto da igreja desaba. Se tirar essas colunas que tem aqui, a igreja desaba. Porque cada coluna dessa tem uma tesoura ou uma perna manca passando de fora a fora. Elas são apoiadas nas colunas. Ou seja, se tirar a coluna, se a coluna não estiver bem edificada, o prédio cai. Assim é nas casas. Quando você vai construir uma casa, a primeira coisa a ser feita é ver o terreno, o solo, se o solo tem uma base sólida. E logo em seguida ele vai fazer o baldame, né, que chama, não sei nem se mudou de nome. Depois ele vai trabalhar os locais das colunas, subir os tijolos, depois encher as colunas e assim vai edificando a casa. E nós sabemos que a coluna, ela é fundamental para que a casa permaneça de pé. Para que a estrutura de um lar, de uma casa, de um prédio como esse, permaneça de pé. Porque sem coluna, a primeira ventania que der, tempestade, a parede vai cair. E digo mais ainda, se a coluna não tiver edificada no local sólido, ela pode até permanecer por um tempo. Visivelmente, as pessoas vão olhar assim, olha e tal, mas posteriormente, com o tempo, chuva, sol, vento, tempestade, vai cair. Não adianta. Então, para solidificar uma casa, uma estrutura física, é necessário ter colunas bem edificadas. Colunas sólidas, colunas que mantenham a estrutura de pé. E a família não é diferente. Toda família, toda casa, todo casal, todo lar, ele precisa ter colunas que edificam e que sustentem a estrutura da família. É necessário. Nós, a minha casa, eu, minha esposa, minhas filhas,
precisamos estar bem alicerçados. Porque pode passar um dia, 2 dias, na hora que vier a tempestade, o vento vai bater, a chuva vai bater, mas vai permanecer de pé. E eu quero falar aqui de 7 colunas que sustentam uma casa. A primeira coluna que eu quero falar nessa noite é sobre obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. Quando eu falo de obediência à palavra de Deus, eu abranjo todo mundo espiritual. Porque quem obedece à palavra de Deus é submisso a ela. E se você é submisso à palavra de Deus, você vai ser submisso ao Senhor Todo-Poderoso. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo de número 5. Tantas vezes já li Deuteronômio, mas nunca tinha prestado atenção nesse versículo. Versículo 29, capítulo 5, versículo 29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, ou seja, a minha palavra, e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Ou seja, Deus está falando, quem dera se o povo tivesse o coração que me temesse e guardasse os meus mandamentos todos os dias, porque seria bem a eles e aos seus filhos. A primeira coluna que nós precisamos ter na nossa casa é submissão total. Não é só ser submisso em alguns momentos, quando eu bem quero, quando eu acho que devo ser, não, é toda hora. É submissão. Quando nós estamos no quartel, que você vai entrar numa sala que tem um superior seu, você tem que bater na porta, hein? Permissão, senhor, para entrar. Permissão, coronel, permissão, capitão, para entrar. Se ele disser assim, não, você não entra. Ou seja, você é submisso a uma autoridade. Da mesma forma, nós temos que ser a palavra. A submissão total. Quando eu sou submisso à palavra de Deus, eu obedeço o que ela diz, o que ela manda. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas querem que Deus sejam submissos a elas. Muita gente acha que Deus é uma caixinha de versículo, né? Aquela caixinha que a gente compra nos locais aí que só tem versículo de bênção. Tu nunca vai ver um versículo convertei-vos raça de víbora lá. Tu só vai ver versículo eu sou contigo, eu estou contigo, vai na tua força e não sei o quê. Aí tem gente que é assim, que quer que Deus seja submisso a ele. Mas não é. Nós precisamos ser submissos à palavra. Seja ela que venha confrontar, como disse o pastor Steve, seja ela de bênção. Eu preciso ser submisso. Deus está dizendo assim, eu tenho que fazer assim. E a palavra de Deus diz o quê? Que nós precisamos orar, que nós precisamos ler a Bíblia, que nós precisamos jejuar, que nós precisamos congregar, que nós precisamos estar em comunhão com o Senhor. É o que diz a palavra. E se eu sou insubmisso a essa palavra, um perigo grande de uma coluna da minha casa estar fragilizada. Por que que acontece? Eu tenho aqui nessa igreja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mais ou menos 14 colunas. Que é mais ou menos que é para ter 14 colunas. Se uma coluna dessa fragilizar, no primeiro momento não vai acontecer nada, mas se ela começar a fragilizar, a cair, pender, o teto vai arriar.
E consequentemente ele vai puxar a estrutura, e a estrutura toda do prédio vai ser comprometida. O engenheiro vai vir aqui, do bombeiro vai vir e vai fechar o prédio. Por quê? Porque tem uma coluna que está fragilizada. Ou seja, se eu não obedeço a palavra do Senhor, que ela diz, eu vou fragilizar a minha casa. E eu não posso pensar que por eu não ter uma vida devocional, porque aqui eu estou falando na maioria de pais, se eu não tiver uma vida devocional obediente à palavra de Deus, eu sou um membro de uma família e eu vou fragilizar aquela família por causa das minhas atitudes. Você tem uma família de um pai, uma mãe e um filho. O filho não quer saber de Deus, só anda em desobediência. O que vai acontecer? A fragilidade dele vai afetar toda a casa. E toda a casa vai ser comprometida por causa da fragilidade de uma pessoa que não quer ser submissa à palavra de Deus. E eu preciso entender isso. Ah, pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que se um tiver fragilizado na fé, a casa toda pode ir a pique. Respaldo, pastor. Jonas fugiu do Senhor. Estava no barco. Se o barco afundasse, quem ia morrer? Só Jonas? Ia morrer todo mundo. Por quê? Por causa de um que estava fragilizando a embarcação. Mas quando ele reconheceu que precisava consertar as colunas da sua casa, aí Deus foi lá e restaurou. Então eu preciso entender isso, que eu preciso ser submisso à palavra do Senhor, à palavra de Deus. Não é eu pegar na Bíblia quando eu venho à igreja, é eu ser submisso a ela. Um dia desse eu falei aqui, tem uma Bíblia no meu trabalho que eu chego. Esses 2 dias eu cheguei atrasado, domingo tarde, né, pastor Milena? Cheguei atrasado e desesperado. Aí não deu tempo de ler, mas todo dia eu chego lá, sento, faço o meu devocional com Deus de manhã, antes de encarar aquelas 400 pessoas na minha frente. Por quê? Porque eu preciso ser submisso à palavra. E a palavra de Deus diz o quê? Que eu preciso responder ao Senhor de forma que agrade a Ele. Eu preciso ter uma vida devocional a Deus, de comunhão com o Senhor. Então a primeira coluna que eu preciso ter é a obediência total à palavra de Deus. Agora eu vou ler o texto, pastor Rafael. Mateus 7, versículo 24. Que diz assim, ó: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, assemelhá-lo-ei. É assim? É? Não. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Não adianta eu vir para a igreja e ouvir e não praticar. É eu querer que Deus seja submisso à minha vontade. Por que que as pessoas hoje não se firmam? Porque se Deus não fizer o que elas querem, se a pregação não for do jeito que elas querem, se o pastor não agradar o coração do jeito que ela quer, ela sai da igreja e procura outro, mas nunca vai se firmar, porque ele escuta, mas não pratica. A Bíblia diz que nós temos que escutar a palavra, mas temos que praticá-la na sua íntegra. E a Bíblia diz que chuva, rios, ventos combateram aquela casa, mas ela ficou de pé. Vai vir a tempestade, vai vir um problema, vai vir a circunstância, vai vir a aflição, mas ela vai estar ali, ó, de pé, porque ela pratica a palavra. Aleluia. Aí ele diz: e aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, sopraram vento, combateram aquela casa e caiu. E a Bíblia diz que
foi grande, foi pequena. E foi grande a sua queda. Ou seja, edificar uma casa, gastar dinheiro, gastar tempo, gastar momentos, suor, dor de cabeça, para o final a casa ser derrubada, não compensa. Por isso que nós precisamos o quê? Chamar o engenheiro, o arquiteto, fazer as medições, olhar o solo, se o solo está certo ou não. Vou dar um exemplo aqui. Bairro Brigadeiro, uma parte dele ali, que foi na época da invasão, onde era o cortume, né, que chama, para não falar lixão. Tem um monte de casa ali que está edificada em cima do curtume. O que é que vai acontecer? Agora não, mas com o tempo as casas vão rachar, as casas vão desmoronar. Como nós estamos cansados de ver aí no Rio de Janeiro, nos estados aí, que as pessoas constroem em cima de lixões, em cima de locais que não estão edificados. Daqui a pouco vem vento, vem tempestade, e vai, daqui a pouco cai tudo. Por quê? Porque não está edificado. Assim é o lar, irmão. Assim é a família. Se eu não edifico a minha casa constantemente, um dia vai ter ruína. Rachou bem aqui. Eita, está rachado ali. O que é que eu vou fazer? Eu vou passar uma massa corrida. Aí vou passar uma tinta em cima para ficar bonito. Só que se eu não quebrar onde está rachado e não colocar vergalhões, né, ou identificar onde está causando a rachadura, eu posso botar o tanto de massa corrida que for. É mesmo que eu estou colocando cola branca ou cola 1000 na parede, porque ela não vai segurar. Então a Bíblia diz o quê? Que quem não edifica a sua casa sobre a rocha é como um homem imprudente que fez uma casa em cima da areia. Veio o vento e grande foi a queda. Primeira coluna, obediência total à palavra de Deus. Precisamos ser obedientes, irmão. Meu Deus, já era 9 horas. Mas amanhã é feriado. É não? Segunda coluna que eu preciso ter dentro da minha casa é fé. Fé, confiar. Efésios capítulo 6, versículo 16. Diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé. Quem lembra da pregação do Carvalho Júnior ano passado? Ele pregou sobre a armadura de Deus. Nunca esqueci aquela mensagem. Já preguei aqui umas 500 vezes isso aqui, em outras igrejas, em outros lugares, mas nunca tinha observado isso. O escudo que eles usavam, o escudo grandão, era molhado. E ele era feito de um material que absorvia água. Era molhado. E quando o inimigo lançava as setas, as flechas, vinha com fogo na ponta, e quando tocava no escudo, o que ele fazia? Apagava. Apagava os dardos do inimigo. E a Bíblia nos ensina que com a fé, é através da fé que nós apagamos as setas diabólicas. Eu preciso acreditar que Deus é poderoso para fazer muito mais além, abundantemente do que pedimos ou pensamos, pelo poder que Ele opera em nós. Fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. E sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Hebreus 11 diz que Noé, pela fé, Noé não tinha uma Bíblia. Ele não tinha uma Bíblia. Ele não tinha aqui Gênesis, Apocalipse. Ele não tinha profetas.
Ele não tinha pessoas que fossem lá, não, Noé, não desiste não, não desiste não, meu irmão. Se Deus falou que vai chover, Noé. Fica firme, constrói essa arca. Não, era só ele, irmão. Sozinho contra toda uma população pecaminosa. Era só ele. A gente não sabe se os filhos, a esposa, as noras contrapunham a ele, mas ele estava firme. E ele construiu a arca através da fé do que Deus falou para ele. E eu preciso ter essa confiança. Quem sou eu para desistir daquilo que Deus me prometeu? Se Deus prometeu algo na minha vida, eu vou usar o escudo da fé e vou avançar. O inimigo pode lançar dardo inflamado, pegando fogo, mas através da fé eu vou apagar todos eles e vou continuar firme. Aleluia. Terceiro, eu preciso ser diligente. Provérbios capítulo 22, versículo 29. Provérbios capítulo 22, versículo 29. Primeiro eu vou ler aqui. O que é uma pessoa diligente? Diligente é qualquer pessoa que realiza determinada atividade de maneira rápida, eficaz e responsável. Ele é utilizado para descrever qualidade de uma pessoa que é ativa, aplicada, zelosa e cuidadosa. Ou seja, a terceira coluna de uma casa que precisa ser sustentada é uma pessoa ser diligente. Provérbios capítulo 22, versículo 29 diz assim: viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Olha o que Salomão está dizendo aí. O homem que é diligente, o homem que é cuidadoso, que observa a sua casa, a sua família. Eu observo, eu sou observador, ao extremo às vezes, né? A gente tem que ser mais moderado, mas às vezes eu sou muito observador. Eu não deixo minhas filhas sair de roupa curta, não deixo. Não deixo as minhas filhas, eu observo demais, observo a minha esposa quando ela vai sair. Eu reclamo, se tiver que reclamar, eu disse, olha, isso aí não está legal. Observo minhas filhas, olha, isso aqui não está legal. Ser cuidadoso, ser uma pessoa diligente, ser uma pessoa observadora. A minha esposa é mais do que eu, né? Às vezes, quando eu faço alguma coisa, ela é muito diligente. Ela fala assim, olha, isso aí não está legal não. Está certo. Ser diligente. Ser uma pessoa que conhece a situação e ela é cuidadosa. Salomão está dizendo assim, que a pessoa que é diligente será colocada em local de honra perante reis, ou seja, honras. Receberá honras. A pessoa que é diligente, irmão, ela galga espaço na sociedade. E eu falo em todas as áreas, seja ela ministerial, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja ela material, até na saúde, se ela for diligente, ela ganha mais tempo de vida. É por isso que eu estou procurando ser diligente, né? E tem que ser mais diligente ainda, né, Steve? Deixa eu pregar para aqui. Então, a pessoa diligente tem a diligência tem que ser uma coluna da minha casa. Eu tenho que ter cuidado com a minha casa. Quarto, eu vou apressar aqui. A pessoa tem que ser sensata. Provérbios capítulo 3. Em todo o texto eu vou trazer uma referência. Provérbios capítulo 3, versículo 21 ao 24. Provérbios capítulo 3, versículo 21 e 24. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e bom siso.
porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança o teu caminho, e não tropeçarás o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Ou seja, uma pessoa sensata. O que é uma pessoa sensata? Vou ler aqui para você. Que expressa bom senso, que age com equilíbrio. Pessoa sensata que se porta e pensa com cautela. Uma pessoa sensata, uma pessoa equilibrada. Eu era muito desequilibrado. Opa, a câmera quase cai ali, ó. Só virar ela, Arujo. Ele bateu no pé da câmera, só virar ela aí. Uma pessoa equilibrada, que tem equilíbrio, que pensa com equilíbrio, que não age de qualquer maneira. Eu era muito insensato. Era. Vou dar um exemplo aqui. Minhas filhas, se estivesse almoçando em qualquer lugar, seja em casa, em qualquer lugar, derramasse um copo de suco, meu Deus. Até estava conversando esses dias sobre isso. Eu ficava logo, não presta atenção, menina. Tá como onde? Não sei o quê. E a criança nem faz por querer. E eu brigava e ficava aquele clima no almoço, né? No jantar, seja lá onde for. E eu reclamava e ia ficar chorando. Aí eu busquei ser mais sensato. Sensatez, equilíbrio, domínio próprio. Aí esses dias a gente foi almoçar ali no restaurante. E aí ela derramou o suco. Na hora que ela derramou o suco, ela já olhou para mim assim, ó. Aí Manoel, ela olhou para mim assim, assustada. Lá vem. Aí eu só olhei assim, não, meu filho, foi sem querer mesmo. Eu acho que ela ficou até, meu Deus, eu estou sonhando. Ela até ficou assim, aí continuou o almoço, aí o clima ameno, né? Chegou a querer até chorar. Porque eu vi o semblante dela. Ela se assustou na hora que ela derramou. Ela não se assustou porque ela derramou, ela se assustou esperando a minha reação. Ou seja, a sensatez não tinha em mim. O equilíbrio não tinha em mim. Só que com o tempo, você vai perdendo esse cabelo, né? Você vai perdendo a visão, né? Vai vendo só de óculos direito. E aí você tem que ser sensato. Você tem que procurar a sensatez. Você não pode ser assim para sempre. Não, eu nasci assim, eu vivi assim. Gabriela, né? Aquela música. Você não é Gabriela? Você tem que ser moldado. Você tem que ser transformado. Eu tenho que me tornar uma pessoa mais sensata ainda. Equilibrada. E com isso, o que é que vai acontecer? Os meus filhos vão serem sensatos. As minhas filhas são mais sensatas por causa da minha esposa, que é sensata. Você não vai ver ela de cara feia por aí, com raiva, brigando. Não, você não vai ver isso. E aí eu tenho que procurar imitar ela. Tranquilidade, né? Às vezes até demais, né, pastor? Às vezes, bora, mulher. Mas é sensatez. E aí os meus filhos vão sendo criados sensatos, né? Vão tendo atitudes de sensatez continuamente. Você quer ver uma coisa? Adolescente chato, irmão, que não é sensato. Quem gosta de ficar perto? Cadê os jovens aqui? Gosta de ficar perto de jovem chato? Chato, que é tudo... A Maria Joaquina, por exemplo. Ninguém gosta dela, né? Por quê? Porque ela não é insensata. Ela fala as coisas para o Cirilo, e o Cirilo fica coitado, então fica com pena do Cirilo e com raiva da Maria Joaquina. Por quê? Porque ela não é insensata. É o personagem, né? A pessoa sensata, ela é equilibrada, irmão. Você vai falar com ela, ela tem um equilíbrio. E você gosta de pessoas assim. Quem não gosta de conviver com uma pessoa sensata? Você vai atrás dela para pedir conselho. Pastor Júlio Leal é a sensatez em pessoa. Nosso presidente, Pastor Júlio Leal, ele é o homem mais sensato, irmão. Eu fui lá com ele. Eu fui almoçar no restaurante, a jantar, né, no restaurante.
E eu com essas minhas brincadeirinhas com ele, ele fica todo... Aí eu fui e falei assim: pastor, olha, gente, tem um homem ali atrás que parece o Leôncio do Pica-Pau, né? Um bigodão assim, parece. Aí a pastora Menina olhou aí a pastora Valéria olhou logo assim. Aí ele, do jeito que ele estava, ficou: e pastor, olha lá. Não, querido, não, querido. Não, querido. Terminou o restaurante, o homem foi embora, ele não olhou. É uma pessoa sensata, pessoa equilibrada, que tem a sua forma de ser. E você gosta de ficar perto de pessoas assim, irmão. Gosta de ter amizade, de ser companheiro, porque na hora que você precisar de um conselho, você vai atrás dessa pessoa. E eu sei que eu preciso me tornar uma pessoa assim. Nós precisamos nos tornar pessoas sensatas, pessoas equilibradas, que não agem por impulso, que sabe analisar o contexto. E eu estou aprendendo cada vez mais, na peia às vezes, mas eu estou aprendendo. Por exemplo, lá onde eu trabalho, meu irmão, pensa na pessoa que tem que ser sensata, sou eu. E todo mundo que trabalha ali com aluno, né? Você tem filho e sabe que lidar com um filho é difícil. Imagine lidar com 480 filhos dos outros. Dos outros, que toda hora é subtenente, 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 isso aqui, fulano fez isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí tem que ser sensato, porque se não for, tem hora que dá vontade de... Ah! Mas usar a sensatez. É, meu filho. Eu falo assim: é, meu filho, é, meu filho. Não, isso aí é bullying comigo, bullying. Não liga não, liga não. Então tem que usar de sensatez, equilíbrio, domínio próprio, fruto do Espírito, né? Vamos lá. Quinta coluna: ser inteligente. Provérbios capítulo 4, versículo 1 ao 5. Ouve, filho, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina. Não deixes a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único, em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca. Então o que ele estava dizendo assim, ó? Que ele tinha que adquirir sabedoria e inteligência. Sabedoria e inteligência, irmão, são coisas distintas, mas tem que andar juntas. Tem pessoa que é inteligente, mas não é sábia. E tem pessoa que é sábia, mas não é inteligente. Eu preciso ter sabedoria nas minhas atitudes, nos meus gestos, na minha forma de tratar a minha casa. Eu tenho que ser inteligente. Eu tenho que ensinar minhas filhas a serem empreendedoras, não para o objetivo de serem empresárias, mas saber controlar a situação ao seu redor, tanto financeira, como sentimental, como todas as áreas da sua vida, como na saúde física. Isso é através de quê? Da inteligência. Eu estou colocando inteligência na mente delas. E eu sendo assim, a minha casa vai ter um sustento abençoado, incrível. E eu preciso buscar essa inteligência, essa sabedoria da parte de Deus. Quando Deus falou para Salomão: Salomão, pede o que tu quiser aí. Senhor, eu quero sabedoria para poder lidar com as situações. E Deus falou: como tu pediu sabedoria, vai ser acrescentado isso e mais na tua vida. Pensar antes de agir, analisar. O que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabedoria, entendimento, raciocínio lógico, razão.
Eu prefiro 1000 vezes uma igreja que tem domínio próprio, pensamento, inteligência, eficácia nas suas atitudes, do que uma igreja que tem reteté, pula e tal, não fala em mistério, rodopia, cambalhota e não tem prudência nenhuma na sua casa. Se fosse para escolher, pastor Leandro, o senhor quer uma igreja que só fica sentada dando glória a Deus, aleluia, né? Mas uma igreja prudente na sua família, na sua casa, que são sensatos, que age com domínio próprio, com equilíbrio. Ou uma igreja que é cheia do poder, que cai, as pessoas rodopiam, falam em mistério e tal, não sei o que e tal, mas a sua casa é bagunçada total. O que eu ia escolher? Uma igreja sensata. É claro que eu não estou colocando dois extremos e eu tenho que escolher um, não estou dizendo isso. Estou dizendo que muito mais vale eu ser sensato e tranquilo do que eu falar em mistério com 50 línguas diferentes, mas eu ser uma pessoa imprudente total. Não adianta. Porque o principal objetivo da igreja é ir morar no céu. Não é eu falar em mistério e ter uma vida toda bagunçada dentro da minha casa. Não vale a pena, irmão. Aqui eu profetizo, revelo a vida até das formigas que moram aqui dentro. Mas lá na minha casa eu não sou sensato em nada. O que vai adiantar? Nada. Por isso que Paulo diz assim: eu posso ter o melhor dom, mas se eu não tiver amor, não vale nada. É como nada. Então eu preciso ser sensato e preciso ser inteligente, ter sabedoria, agir com a razão. Sexta coluna, eu vou adiantar. Eu preciso ter compromisso com a minha família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 2, versículo 8. Esse versículo aqui, irmão, ele virou quase um texto áureo aqui da quarta da família. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Se você não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. É forte, né, esse versículo? Mas é a verdade. Eu conheci muitas pessoas, quem já foi de igreja, congregações. Eu já conheci tanta gente. Eu conheci um irmão, meu irmão, ele era o maior doutrinador da face da terra. Doutrinava quem quer que fosse. Mas batia na mulher em casa. Sentava a ripa para cima. E aí? Não respeita, não cuida. Por que Eva comeu o fruto? Ah, porque Eva era fraca. Não, porque Adão não cuidou da casa dela, da casa dele. Deus falou, foi para Adão. Adão, vigia, guarda o jardim. Aí ele não guardou. Mesma coisa aconteceu com Davi. Davi, aos dias que o rei sai à batalha, Davi não foi, ficou em casa. O que aconteceu? Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Se eu não cuido da minha família, principalmente dos da minha casa, principalmente das minha família, dos meus parentes, da minha casa, da minha família, eu sou pior do que o infiel e neguei a fé. Eu estou aqui na igreja pregando para os irmãos, mas lá em casa eu não cuido da minha família, não cuido da minha filha, não cuido da minha esposa, não dou atenção, não dou carinho, não dou afeto. Meu irmão, o que está adiantando eu estar falando aqui? Eu sou incrédulo, sou pior do que infiel. Neguei a fé, né? Quem nega a fé é apóstata. Como é que chama? Apóstata, né? Ou seja, se eu negar a fé, irmão, eu não tenho salvação. E Paulo está dizendo aqui uma coisa direta. Direta, não é indireta não, né?
uma coisa que eu tenho que pesquisar no hebraico, aramaico. Não. Ele está dizendo aqui que aquele que não cuida da sua família negou a fé e é pior do que o infiel. Eu tenho que cuidar. Deus deu a família para mim cuidar, para mim zelar por eles, e eu tenho que zelar. Eu tenho que saber o que está acontecendo. E você conhece a sua família. Quando tem alguma coisa errada, você sabe o que está acontecendo, né? A minha esposa aqui, ó, era dura na queda. Nada não. O que foi, mulher? Não, nada não. Acho que é só lá a minha que é assim, né? É não? Ah, não acredito. Também é assim? Só muda o endereço, né? 1000 vezes, né? Para dizer. Nada não, é. E eu dizia assim, amor, não, nada. Nada. Aí às vezes, fala, amor, pelo amor de Deus. Não, porque não sei o que, não sei o que. Não é assim? Mas é por quê, irmão? Porque tem que ser quebrado essas muralhas aí. Tem que ser derrubado. E a mulher conhece o marido, e o marido conhece a mulher. Eu estava sentado ali preocupado, porque eu achava que era uma barata que tinha voando bem aqui, ó. Matou? Era uma barata mesmo? Não, não acredito. Sangue de Jesus tem poder. E eu olhei para ela bem e ela olhou assim, uma barata. Mas depois que eu subi, que eu vi que ela não estava mais aqui. Eu não gosto de barata, irmão. Então eu preciso cuidar, ter compromisso com a minha família. Eu tinha um tempo, irmão, aí atrás, há uns anos atrás aí. Meu irmão, o pastor falava assim, ei, estou precisando dos dirigentes aí. Eu podia ter qualquer coisa marcada. Não, tem que ir lá na obra. É a obra. Às vezes era assim ou não. O pastor chamou, tem que ir. Eu tinha marcado um compromisso com a esposa, né? Aconteceu umas 2 vezes, eu lembro. Umas 2 vezes assim. Compromisso, não, hoje a gente vai não sei onde e tal. Aí chamado lá no grupo. Aí não, vamos marcar para outro dia. Aí ia. 0. Está errado isso. Se eu tenho um compromisso com a minha esposa, é um compromisso. É um compromisso que eu fiz com ela. Eu só vou desmarcar se for algo muito urgente, que eu não possa perder ou deixar de fazer. Mas se for um compromisso, é claro que eu não vou marcar um compromisso no horário do culto, né, irmão? Aí se eu souber... Mas se eu tenho um compromisso, eu marquei um compromisso. Nós vamos viajar para Cancún. Tal mês. Vamos passar 7 dias lá. Ah, não, apareceu não sei o que e tal. Não, eu tenho um compromisso. É um compromisso que eu firmei. Eu tenho um compromisso com a minha filha. Daqui a pouco, terminar o culto, a Isabela vai dizer, papai, meu açaí. Que eu fiz o compromisso ontem com ela. Que ela ia tomar açaí hoje. Antes do culto, ela, papai, o açaí. Eu disse, minha filha, depois do culto. Mas eu tenho que cumprir o compromisso. Isso é cuidar. Isso é cuidar, é ter zelo. É ter sabedoria, apreço pelos da minha casa. E já vou encerrar. 7ª coluna. É claro que eu coloquei o número 7, simbolicamente, mas existem várias outras características. Perdão, né, que a gente falou no começo do ano, comunhão, várias outras coisas que eu preciso aprender. 7º e último, envolva-se com o reino de Deus dentro da sua casa. Josué capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou dos deuses dos amorreus, cuja terra habitais.
porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que é servir ao Senhor, irmão? É trazer o reino de Deus para dentro do meu lar, para dentro da minha casa. Os meus filhos, a minha esposa, a minha família precisam entender o que é servir ao Senhor. É trazer o reino de Deus para dentro da minha casa. É ter um lar entendedor de que nós precisamos ir morar no céu. E que nada aqui nessa terra pode atrapalhar essa nossa viagem. Nada. Seja o que for, eu preciso entender e a minha família precisa compreender que a minha casa, o meu lar, pertence ao Senhor e que a minha casa e o meu lar vai morar no céu. Porque se não for assim, vã está sendo encaminhada. Eu não queria minha família para ser uma família milionária na terra e esquecer o céu. Eu posso ser milionário na terra, mas eu preciso que a minha família vá morar no céu. Amém? Fique de pé nessa noite. Eu preciso fazer o que, irmão? Para minha família, para minha casa ser edificada e ser sustentada. Eu preciso alimentar essas colunas. Eu não posso colocar pouco cimento, ou cimento demais e pouco areia, pouca brita, pouco ferro. Eu tenho que colocar um equilíbrio, porque vai vir vento, tempestade e a coluna vai estar firme ali, ó, e não vai cair aquela casa.